Bom dia, Hugo. Tudo bem? Vou estar explicando aqui a resolução da questão 1 da prova. O senhor pediu, né, para fazer a lista de adjacência e a árvore de busca em profundidade para o grafo a seguir e pediu para redesenhar a pilha sempre que houvesse alguma mudança. Pediu também para que os vértices adjacentes fossem listados em ordem crescente no código. O grafo é esse aqui, né? E como eu não redesenhei ele, já vou mostrar para o senhor aqui agora e vou mostrar a resolução no caderno agora. A resolução desse código, desse grafo, eu achei bem simples, foi bem mais tranquilo do que o outro e eu vou estar explicando aqui para o senhor. Aqui é minha lista de adjacência e eu montei ela da forma que o senhor pediu, colocando em ordem crescente todos os vértices adjacentes a cada ponto do grafo. Que a gente pode ver que o vértice 1, por exemplo, tem como adjacentes o 4, o 5 e o 9. Eu não vou explicar todos, para o vídeo não ficar muito grande. Aqui a gente pode ver que é realmente o 4, o 5 e o 9 os adjacentes do 1. Depois da lista de adjacência, eu aqui em cima, eu fui listando os meus visitados. E aqui está em ordem. O primeiro foi o 4, o primeiro foi o 1, o segundo foi o 4, o terceiro foi o 2, o quarto foi o 3, e assim sucessivamente até chegar no décimo, que foi o número 9. Eu também coloquei aqui do lado da minha lista, né, dos números, do grafo, a ordem em que foi a hora de cada um ser visitado, para me ajudar também a fazer a árvore de busca lá no final. Aqui eu vou estar falando um pouco para o senhor a respeito da criação da pilha. Ela, aqui nesse ponto, ela tá começando vazia e aqui no final ela tá terminando vazia. Essa pilha, ela ficou com 15, né? Ficou 15 passos, contando a pilha vazia de início e a pilha vazia de fim. E foi o seguinte, quando eu comecei a execução pelo número 1, ele já foi para o 4, que tá aqui a ordem, 1, 4. Por isso eu empilhei o 5 e o 9, porque o 4 aqui já foi chamado. Então o 5 e o 9 não rodaram na recursão, eles foram para a pilha. O próximo passo, quando eu cheguei no número 4, eu já tinha visitado 1, então eu ignorei e fui para o 2. Como a gente pode ver aqui, 1, 4, 2. E aí o restante, a partir do 2, também acabou acontecendo a mesma coisa. Foi para a pilha o 3, o 5, o 6 e o 8. Aí pro próximo passo, como eu acabei de falar, a gente foi pro 2. No 2, a gente chamou o 3, que também não havia sido visitado. Então ele tá aqui já. E aí a gente acabou empilhando o 4, que sobrou. Bem, aí logo após o 2, que eu tive que chamar o 3 e empilhar o 4, eu fui pro 3. No 3, na lista de adjacência dele, o 2 eu já tinha visitado, o 4 também. Eu fui pro 6. Eu indo pro 6, eu empilhei o 7 e o 10, que estão empilhados aqui, nessa pilha. Após isso, eu fui lá pro 6. No 6, eu já tinha ido no 3, no 4, eu fui pro 7. Aí quando eu fui pro 7, eu empilhei o 8, que é essa operação aqui. Quando eu fui pro 7, eu já tinha ido no 3 e eu já tinha ido no 6. Então eu já fui direto pro 8. Como ele era o último, não teve nada para empilhar, então eu não fiz nada. Eu já fui pro 8, não teve modificação na pilha. No 8 eu já tinha ido no 4, eu já tinha ido no 6 e eu já tinha ido no 7. Então não tinha o que eu fazer. Eu fui obrigado a desempilhar o último, que era o 8. Desempilhei. Quando eu desempilhei, eu caí nesse 3 aqui que tinha o 7 como uma primeira execução. Só que o 7 também já havia sido chamado, então eu só desempilhei o 7. Aí aqui eu fui para desempilhar o 10 e o 10 eu não tinha visitado, então visitei o 10. E aí eu continuei a execução. A partir desse momento do código, eu acabei que eu já tinha ido em praticamente todo mundo, eu comecei a ficar só desempilhando.
desempilhei o 10 no momento que eu visitei ele, né? Depois eu cheguei para ir no 4, que é o que tinha ficado empilhado lá da execução do número 2. Já tinha ido também, desempilhei. Aí eu já voltei para execução do número 4. O 3 eu também já tinha ido, eu desempilhei. Aí eu cheguei no 5. Quando eu cheguei no 5, o 5 eu não tinha ido. Então eu fui pro 5, coloquei ele na lista dos visitados e continuei. Desempilhei o número 5. Aí eu cheguei no 6. E aí eu continuei também desempilhando. Desempilhei o 6, depois eu desempilhei o 8, depois eu desempilhei o 5, que eu já tinha visitado. E aí eu fui, cheguei no 9. Desempilhei o 9, visitei ele, acabou a execução do código, da pilha com a lista de adjacência. Aqui no final, eu montei a minha árvore de busca, que ela foi igual eu fui explicando. Ela saiu do 1, ela foi pro 4, foi pro 2, foi pro 3, foi pro 6, foi pro 7 e foi pro 8. Chegou no 8, ela já não tinha mais ninguém para ela ir. Aí ela começou a ficar voltando a árvore. No 7 também não tinha ninguém, no 6 não tinha ninguém, até que chegou no 3, que foi nesse passo aqui que eu expliquei. No 3, ele chamou o 10, que tinha parado atrás. Depois do 10, não tinha mais ninguém, dá pra ver aqui no gráfico também. Que eu fui voltando, né? Voltei no 3, chamei o 10, depois não tinha mais o que fazer, eu continuei voltando. Voltei até o 4, se eu não estiver enganado, deixa eu confirmar aqui. Exatamente. Que foi no 4 a hora que eu consegui achar o 5 aqui, e aí eu chamar o 5. Do 5, que foi aqui também, eu consegui achar o 9. E aí depois foi voltar e terminar a execução do código. É isso, eu acho que ficou bem explicadinho, né? Foi o passo a passo que eu fiz para estar montando esse exercício aqui.